Você já se inscreveu no canal Mira Curiosos? Estou avisando! Inscreva-se para não ficar por fora. O link está aí na descrição. Sejam todos bem-vindos. Sarah e Andy Justice, de Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, queriam filhos há muito tempo. Depois de anos tentando conceber por conta própria, eles decidiram adotar. E depois de um processo longo, difícil e exaustivo, foram finalmente autorizados a trazer bebês para sua família. O que aconteceu imediatamente depois que eles adotaram seus filhos, no entanto, parece mais um filme de drama do que algo que aconteceria na vida real e deixou os pais e todos nós extremamente emotivos. O que aconteceu com os Justice depois que eles adotaram seus filhos e como isso mudou sua vida para sempre? Continue assistindo para descobrir. Tudo que Andy e Sarah Justice queriam era se tornar pais. Mas mesmo depois de tentar engravidar por muitos anos, ir a vários especialistas e médicos, Sarah simplesmente não conseguia engravidar. Quando perceberam que esse era o caso, decidiram recorrer à adoção. Mas o processo de adoção pode ser tão frustrante, exigente e cansativo quanto tentar engravidar naturalmente. Depois de se inscrever em uma agência de adoção, o caso deles precisa ser revisado e aceito. Depois disso, eles precisariam se submeter a um estudo em casa, antes mesmo de entrar na lista de espera. Sarah e Andy Justice adoravam estar juntos. O relacionamento deles era amoroso, estimulante e solidário. E estar um com o outro era tão bom quanto poderia ser. Mas eles sentiram que queriam mais. Os dois sempre quiseram ter filhos e sentiram que era hora de agir de acordo com esse desejo e de se tornarem pais juntos, trazendo outra pessoa para o mundo e para sua família. Depois de tentar engravidar por um tempo, Sarah e Andy decidiram consultar um especialista em fertilidade. Os dois moravam em Tulsa, em Oklahoma, mas apesar de Tulsa ser uma cidade bastante grande, eles tinham dificuldades em encontrar um especialista que soubesse como lidar com o caso deles. A fim de encontrar o especialista certo em fertilidade, eles tiveram que viajar para St. Louis e, mesmo que fosse um pouco distante, o casal estava tão determinado a ter filhos que a viagem não os deteve nem por um momento. Sarah e Andy Justice deixaram sua casa em Tulsa, em Oklahoma, e fizeram uma longa viagem para St. Louis, no Missouri, para encontrar um médico que eles esperavam que pudesse ajudá-los a ter filhos. Depois de dirigir por 6 horas, eles finalmente chegaram até o escritório do especialista em fertilidade. Mas, depois de passar por vários exames completos, receberam as notícias dolorosas. O especialista acreditava que as chances de Sarah engravidar eram quase nulas. Embora Sarah e Andy fossem considerados bons candidatos para tratamentos de fertilização in vitro, as chances de engravidar eram apenas de 10%. Além das baixas chances de concepção, o médico explicou ao casal o quão invasivo era o procedimento e o quanto custava. A fertilização in vitro não é um procedimento barato. Um processo de fertilização in vitro pode custar entre $12 mil e $15 mil. E os tratamentos geralmente não são cobertos pelo seguro médico. Normalmente, um único ciclo de fertilização in vitro raramente é suficiente. Então, os Justice estavam tentando conseguir algo entre $30 mil e $60 mil para tentar engravidar, sem qualquer garantia de que o processo seria realmente bem sucedido. O preço e as probabilidades os convenceram a procurar outras opções, e a adoção parecia o próximo passo lógico. Os Justices queriam trazer uma criança para a família, mas mesmo depois de decidirem escolher a adoção, o caminho a seguir continuou a ser difícil e cansativo. Ainda assim, apesar de todos os obstáculos que tiveram que passar, Andy e Sarah foram implacáveis em sua dedicação e comprometimento. Passar pelo sistema de adoção pode
pode levar anos, eles sabiam, mas eles estavam decididos e nada os impediria de serem pais. Depois que Andy e Sarah se inscreveram na agência de adoção, eles passaram por um estudo em casa e o próximo passo foi entrevistar potenciais mães biológicas. Essas entrevistas são intensas, emocionais e difíceis e muito exigentes, porque determinariam se conseguiriam realizar o sonho de se tornarem pais. Depois de várias entrevistas, os justices estavam exaustos e esgotados, mas embora o estágio da entrevista tivesse acabado, o processo de adoção estava longe de estar completo. Depois do longo processo de entrevistas, Sarah e Andy Justice finalmente receberam boas notícias. Uma das mães biológicas com quem o centro de adoção as acompanhava estava disposta a dar o bebê para adoção e entregar para eles. Andy e Sarah estavam na lua e mal podiam esperar para finalmente adicionar seu filho à família. Os justices apoiariam a mãe biológica durante toda a gravidez e a ajudariam a ter o bebê de forma saudável. Mas as coisas não eram assim tão simples e logo iriam virar para o pior. Sarah e Andy pensaram que estava tudo certo, mas no último minuto a mãe biológica mudou de ideia e decidiu ficar com o bebê. Embora essa seja certamente uma decisão razoável, a situação foi muito dolorosa para Andy e Sarah. Os justices se sentiram arrasados e tristes, mas eles ainda não iam desistir. Eles sabiam que eles deveriam ser pais e eles estavam determinados a fazer o que fosse preciso. Apesar da mágoa, desapontamento e frustração, os justices decidiram seguir em frente. Eles entraram em contato com a agência de adoção e pediram para voltar para a fila de adoção. Depois de várias outras entrevistas, eles encontraram outra mãe biológica em potencial. Mas, justamente quando pensaram que finalmente seriam pais, ela também desistiu e decidiu manter o seu filho no último minuto. Sarah e Andy estavam no limite. Neste ponto, estavam totalmente desencorajados. Mas, apesar de tudo, eles conseguiram perseverar e seguir em frente com o objetivo de serem pais, juntando forças para superar a situação. Eles sabiam que o que quer que acontecesse, eles encontrariam uma maneira de tornar o seu sonho uma realidade e que nunca desistiriam. Pouco tempo depois da segunda mãe biológica desistir, eles receberam uma ligação que mudaria tudo. Sarah e Andy acharam que não poderiam ficar pior. Eles não podiam engravidar naturalmente e a tentativa de adoção havia sido frustrada 2 vezes no último minuto. Eles tinham fé que eles seriam pais, mas naquele momento eles sentiram como se tivessem sido espancados. Mas então eles receberam um telefonema. Era a agência e eles estavam ligando para informar aos justices que uma mulher grávida os escolheu para serem os pais de seu filho. E dessa vez havia algo diferente nela, que dava esperança a Sarah e Andy. Sarah e Andy correram para se encontrar com a terceira mãe biológica em potencial. E ela até convidou-os para se juntarem a ela em uma consulta de ultrassom. Enquanto Sarah, Andy e a potencial mãe biológica sentavam-se juntas no consultório do médico, notaram algo estranho aparecendo no exame. Naturalmente, todos estavam nervosos a princípio, mas logo perceberam que era uma surpresa feliz. O bebê estava completamente saudável. Na verdade, os bebês, no plural, estavam todos saudáveis e exibiam fortes batimentos cardíacos. Quando os justices apertaram os olhos no exame de ultrassom, perceberam que não havia 1, não 2, mas de fato 3 batimentos cardíacos separados no monitor. Sarah e Andy e a mãe biológica ficaram em choque. Os justices passaram por tantos problemas esperando adotar apenas um bebê, então cair a ficha que eles teriam 3 filhos de uma só vez era como um sonho que se tornaria realidade. Eles sentiram que essas 3 crianças estavam claramente destinadas a ser deles e decidiram continuar com o processo de adoção.
para todos os 3 bebês. Os Justice vinham tentando ter filhos há anos, mas não estavam preparados para 3 de uma vez só. Trigêmeos são uma ocorrência bastante rara em qualquer gravidez e duplamente quando se trata de adoção. Por isso, quando se tratava de preparar o berçário, eles tiveram que se esforçar. Ainda assim, isso era claramente uma bênção no que dizia respeito a eles. Eles queriam mais de um filho em sua família. E ter 3 de uma vez só significaria que não precisariam passar pelo longo processo de adoção novamente. Sarah e Andy sabiam que se quisessem que seus filhos tivessem uma boa infância, teriam que se apressar para preparar a casa para 3 novos integrantes o mais rápido possível. Eles correram para a loja, compraram berços e carrinhos de bebê, bem como outras necessidades como fraldas, chupetas e mamadeiras. Eles também correram para verificar a casa, certificando-se de que nada perigoso estaria ao alcance dos bebês quando eles começassem a engatinhar. Eles estavam tão animados que mal podiam esperar que as 3 crianças finalmente nascessem. Andy e Sarah podem ter tido seus planos de adotar arruinado várias vezes, mas quando chegou a hora de seus trigêmeos nascerem, eles chegaram 8 semanas mais cedo. A mãe biológica entrou em trabalho de parto prematuramente, mas tarde o suficiente para que o parto fosse considerado seguro. Os Justice encontraram a mãe biológica no hospital e lá, depois de andar de um lado para o outro durante horas, finalmente conseguiram encontrar 3 pacotes de alegria. Sarah e Andy puderam finalmente receber Hannah, Joel e Elizabeth em sua família. Por causa de seu nascimento prematuro, Hannah, Joel e Elizabeth tiveram que ser colocados na unidade de terapia intensiva neonatal por um tempo, antes de se tornarem fortes o suficiente para irem para a casa dos seus pais. Durante as semanas seguintes, os trigêmeos cresciam mais a cada dia e quase em pouco tempo se transformaram em bebês fortes e saudáveis. Fortes o suficiente para deixar o hospital e ir para o seu novo e amoroso lar. Uma semana após o nascimento dos trigêmeos, Sarah começou a se sentir mal. Naturalmente, o processo de adoção, assim como a chegada dos bebês, tinha sido muito estressante, tanto para ela quanto para Andy. Então, os Justice presumiram que ela estava passando mal por causa disso. Mas, só para ter certeza, eles decidiram fazer uma visita ao médico. Agora que estavam cuidando dos bebês, não podiam se dar ao luxo de serem imprudentes e precisavam saber se Sarah estava bem o suficiente para levar os bebês para casa. O médico examinou Sarah e logo percebeu que sua doença não se devia ao estresse, mas sim a algo muito mais surpreendente. O médico voltou para a sala de espera com algumas novidades interessantes. Sarah, ao que parece, não estava nada doente. Na verdade, muito pelo contrário, ela estava grávida. A notícia foi inacreditável. Depois de anos e anos tentando engravidar, naturalmente, os Justice haviam adotado, mas agora que o processo de adoção estava completo, Sarah teria um bebê biológico. Mas ainda estava longe de ser a única surpresa. Parecia que Sarah não estava apenas grávida, ela estava, na verdade, carregando gêmeos. Depois de anos e anos pensando que ela era estéril, ficar grávida de gêmeos depois de adotar trigêmeos parecia quase impossível. É claro que adicionar mais 2 pessoas em sua casa de uma hora para outra poderia ser um pouco assustador, mas Andy e Sarah se sentiram abençoados. O casal não podia estar mais contente com a situação. Ainda assim, criar 5 bebês de uma só vez
sob o mesmo teto poderia definitivamente ser difícil, e assim eles sabiam que tinham que ser cuidadosos e planejar com antecedência. Apesar da perspectiva assustadora de cuidar de 5 bebês de uma só vez, eles mal podiam esperar para conhecer os seus filhos biológicos. 9 meses se passaram e logo Sarah entrou em trabalho de parto. Sarah e Andy correram para o hospital e, após um longo e árduo trabalho de parto, 2 novas pessoinhas juntaram-se à família, Andrew e Abigail. O nascimento deles tinha passado sem problemas e finalmente Sarah e Andy sabiam que a família deles estava completa. Eles poderiam começar a se adaptar à sua vida com 5 bebês em casa. Cuidar de 5 crianças não é tarefa fácil. Eles dizem que para criar um único bebê é preciso uma aldeia. Então, criar 5 deve ser necessário pelo menos uma cidade. Felizmente, Sarah e Andy conseguiram todo o apoio de que poderiam necessitar, com a família, amigos e sua comunidade, participando e dando uma mão sempre que podiam. A Igreja Batista de Eastland, em Tulsa, por exemplo, estava pronta para distribuir e doar alimentos para a nova família, enquanto os membros da comunidade faziam refeições para os Justice e eles enviavam fórmulas infantis. No entanto, não foi apenas a congregação da igreja que ajudou. Amigos se ofereceram para cuidar das crianças, enquanto Sarah e Andy estavam no trabalho. E quando as notícias da história dos Justice se espalharam, doações começaram a surgir de todo o estado. Estranhos simpáticos enviavam fraldas, mamadeiras, roupas e cobertores. E Sarah e Andy usavam tudo o que recebiam. Com 5 bebês em casa, a família usava 300 fraldas e 84 garrafas de leite por semana. Mesmo para os pais, leva um tempo para aprender a diferenciar os bebês. Quando você é de repente abençoado com 5 filhos ao mesmo tempo, pode ser ainda mais difícil. Sarah e Andy estavam sob muito estresse e privação de sono, mas queriam ter certeza de que nunca deixariam seus filhos confusos. Então, eles criaram um sistema. Pintaram as unhas de seus bebês com esmaltes de diferentes cores. O sistema de codificação de cores ajudou-os a garantir que todos os seus filhos estivessem recebendo a atenção e os cuidados de que precisavam. A história de Andy e Sarah Justice é notável de qualquer ângulo e não demorou muito para se espalhar pela internet. Logo, os Justices estavam se tornando viral, primeiro via Facebook, onde milhares começaram a segui-los, e mais tarde, através de todos os tipos de veículos de notícias e blogs. Entretanto, sua história não termina aqui. Parecia que o destino tinha mais uma surpresa para os Justice. Em 2015, Sarah Justice descobriu que estava grávida novamente. E em 2016, os Justice receberam o 6º integrante da família. Enquanto 6 crianças podem parecer muito, Sarah e Andy ficaram muito felizes. Era algo que queríamos tanto, que amamos. Nós apenas realmente adoramos ter todas essas crianças, disse Sarah ao Today Show. Acostumados a estarem sempre ocupados e ter a casa sempre cheia, ter mais um bebê não parecia assustador. De muitas maneiras, foi realmente mais fácil, já que este seria o primeiro bebê que eles poderiam cuidar sem nenhum irmão ou irmã de sua idade. Isso não quer dizer que os Justice não enfrentam um conjunto único de desafios. Quando você mora com 8 pessoas, lembrar o nome de todos pode ser um grande desafio. Os trigêmeos são Joel, Hannah e Elizabeth, e os gêmeos, 9 meses mais novos do que seus irmãos mais velhos, são chamados de Abigail e Andrew. A nova adição à família é chamada de Caleb.
No momento em que Caleb nasceu, os trigêmeos tinham completado 4 anos e os gêmeos tinham 3 anos e meio. Embora ainda muito jovem, com essa mudança de desenvolvimento veio um grande alívio. Todos finalmente foram treinados para usar o banheiro, o que significava que as fraldas não eram mais um problema grande. Ainda assim, a casa ainda estava frenética e barulhenta, mas os Justice não queriam de outra maneira. As circunstâncias especiais de Sarah e Andy se tornaram assuntos interessantes para fazerem entrevistas em todo o país. Em uma entrevista com a Babyology, Sarah se abriu e disse que ter tantos filhos é um sonho que se tornou realidade. Quando você espera muito por algo, é muito mais gratificante quando você consegue, disse ela. Parece que a vida sem crianças fez dos Justice as pessoas perfeitas para apreciar a sua situação e serem gratos por isso. Com 6 filhos, cada mudança e estágio no crescimento se torna um desafio. Por exemplo, passar de berço para camas de bebês não significa comprar apenas 1 ou 2 novas peças de mobília. Era um desafio logístico complexo. Ter 5 camas de criança é uma aventura, mas nós estamos chegando lá, disse Sarah. Mas essa não era a única mudança na vida deles. Com tantas crianças assim, é absolutamente necessário ser muito organizado. Ter um cronograma detalhado, pensado para cada um deles e para os pais é absolutamente essencial. Então, logo pela manhã, os Justices fazem uma caminhada com as crianças e depois eles vão brincar com seus amigos e familiares. Depois disso, eles fazem as tarefas domésticas juntos. Qualquer pessoa que já criou uma criança sabe que o treinamento requer paciência, atenção e concentração, tanto pela criança quanto pelos pais. Quando você é uma família de 8 pessoas, uma grande parte da programação diária gira em torno dos intervalos para banheiro. É uma grande parte da nossa vida, uma vez que temos 5 filhos mais ou menos da mesma idade, Sarah disse à Babyology. Com uma família tão grande, as crianças da família Justice nunca terão que se preocupar em ficar sozinhas. Na escola, todos e cada um dos irmãos Justice sabem que terão alguém para brincar no recreio e para se sentar no almoço. Nunca nos faltam companheiros de brincadeira e trabalhos para promover amor e cuidados entre os irmãos, disse Sarah. Nossos filhos sempre terão um amigo e nunca vão se sentir solitários. Se os Justices tivessem dificuldades em obter ajuda com o cuidado de todos, quando os trigêmeos e gêmeos eram bebês, com o bebê Caleb, a situação é invertida. Os pais afirmam que seus filhos absolutamente adoram seu bebê Caleb e ajudam os pais, brincam com ele, mantêm um olhar atento sobre ele para que ele não tenha nenhuma dificuldade e dão muito amor e beijos no caçula. A história de Sarah e Andy é quase como um conto de fadas. Depois de orar e esperando um filho deles e escutar diversas vezes que isso nunca iria acontecer, de alguma forma, eles se transformaram em pais de 6 crianças saudáveis, da noite para o dia. As crianças Justice se dão muito bem e Caleb parece se dar bem com os irmãos. Ele tem o melhor fã-clube de todos os tempos e não podemos imaginar a vida sem o menino mais querido e amado do mundo, disse Sarah à Babyology. Gostou desta história surpreendente? Então não saia daqui sem clicar em gostei. Esse simples gesto contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Traveler Dreams, via Histórias com Valor, imagens de reprodução, edição NC.